Ações e fundos imobiliários. Duas boas classes de ativos, duas boas opções de investimentos e que não à toa estão atraindo uma boa quantidade de investidores aí nos últimos anos. Mas o grande ponto é, qual é melhor? Diz aí, qual rende mais? Qual tende a render mais no longo prazo? Qual pode mais colocar dinheiro no seu bolso? Bom, é sobre esses temas, sobre esses assuntos que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. Vou te mostrar o desempenho de ações e fundos imobiliários, tanto no Brasil quanto o equivalente a fundos imobiliários em outros países ao longo dos anos, fazer várias reflexões para que no final você tome uma decisão acertada sobre como investir em ações ou fundos imobiliários, beleza? Se isso parece interessante para você, presta muita atenção aqui nesse vídeo e se em algum momento você pensar, caraca, bicho, esse cara tá mostrando coisas que eu nunca vi antes. Aí sabe o que você faz? Você senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho e aí passa a ver todos os vídeos aqui do Clube do Valor. Tamo junto? Então, roda a vinheta aí que eu já volto com o conteúdo. Bom, primeira coisa, tá? Se você caiu aqui nesse vídeo, em tese eu não deveria te avisar, mas vamos pecar pelo excesso. Ações e fundos imobiliários são classes de ativos de renda variável. Sabe o que faz renda variável? Ela varia. E não varia só para cima, como muitos estão acostumados, né? Porque entraram nos últimos anos, só viram aí as ações crescerem ano após ano. Ou entraram nos últimos meses, só viram ações crescerem nos últimos meses, enfim, não sei quando é que você sequer vai assistir esse vídeo, mas o ponto é, varia, faz zigue-zague. Então o retorno oscila bastante em prazos menores. E prazos menores não é um dia e uma semana, é um mês, um ano, 3 anos seguidos, até mesmo eventualmente em 10 anos acumulados, beleza? Mas quanto mais longo for o prazo, maior a probabilidade do seu retorno ser positivo em qualquer um dos dois. Dito isso, outro ponto importante é lembrar que, por ser renda variável, só faz sentido investir se você tem objetivos financeiros de longo prazo, se você já possui sua reserva de emergência construída em renda fixa, porque muitas pessoas me perguntam: faz sentido ter reserva de emergência em fundos imobiliários? A resposta é não, não faz. Outro ponto, você tem que ter tolerância ao risco suficiente para aguentar o risco de curto prazo de investir nesses ativos. E é claro, ter um conhecimento maior sobre o mercado, entender como ele funciona e aí ter uma boa estratégia. Nesse ponto 4 eu vou te ajudar muito no vídeo de hoje, então segue aqui comigo, beleza? Então antes de te mostrar qual é a melhor opção entre os dois, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos, sou um dos cofundadores do Clube do Valor, que é uma gestora de investimentos, e em muitas das carteiras que a gente faz gestão, a maioria esmagadora delas, a gente investe nos dois. Por que a gente investe nos dois e por que você deve pensar nisso também antes de entender qual seria em tese o melhor, tá? Porque olha essa tabela aí, tá vendo? Ela mostra que a diversificação reduz o risco da sua carteira. A gente tem duas carteiras hipotéticas, uma seguindo a estratégia Bull Bear, que é somente ações, e uma seguindo a estratégia Bull Bear e tendo ainda 1/3 de exposição em fundos imobiliários. Então é 1/3 ações Brasil, 1/3 ações norte-americanas, 1/3 fundos imobiliários. Olha só, o risco dessa segunda carteira é menor. Nas grandes crises, a queda dela foi menor, ela protegeu melhor o investidor e ela é menos volátil, faz menos zigue-zague. Então a diversificação agrega muito para reduzir o risco. E aí você deve estar pensando: tá, beleza, risco é uma moeda e o retorno, Ramiro, e o retorno? Fala para você se acalmar e ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar também o retorno. Mas não sei antes falar sobre as vantagens de cada classe de ativos, tá? E a gente tem do lado de fundos imobiliários quais vantagens? Primeiro, exposição ao mercado imobiliário, que é diferente de se expor à economia como um todo, né? Indiretamente, sim, tem exposição à economia, mas é diferente. Imóveis não costumam quebrar como empresas costumam, imóveis não costumam crescer bizarramente como algumas outras empresas costumam. Por conta disso, tem outro ponto positivo, que eles são menos voláteis, fazem menos zigue-zague, tendem a cair menos em grandes quedas, tendem a subir menos em grandes períodos de alta. E além disso, pela legislação dos fundos imobiliários, eles em geral, com raras exceções, vão te prover retorno mensal previsível em termos de dividendos. Vai cair dividendos todos os meses na sua conta e, em via de regra, dividendos maiores do que os dividendos recebidos em ações. Então, essas são as vantagens dessa classe de ativos, tá? Em ações, a gente também tem vantagens. Como eu falei, participação em negócios com amplo potencial de crescimento. Vou citar aqui um caso que é sacanagem, né? Mas olha só, ações da Magazine Luiza, o que aconteceu com elas aí nos últimos anos? 11.000% de alta. Impossível praticamente um fundo imobiliário crescer tanto assim. Segundo ponto, ações sempre sobem no longo prazo, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em países da Europa. Então é uma classe de ativos vencedora.
E terceiro ponto, tem sempre boas oportunidades surgindo toda hora no mercado de ações. Beleza? E aí eu quero saber de você. Como é que você investe? Investe em um? Investe nos dois? Qual você prefere e por quê antes de eu seguir aqui? Falei do risco, agora eu quero falar do retorno. E você deve estar pensando... Pô, mas beleza, diz aí, Ramiro, qual rende mais? Por favor, preciso saber qual rende mais. Entendi negócio de isso, tá, mas eu quero saber qual rende mais. Qual rende mais? E a resposta é... Adivinha? Um depende. E eu não tô brincando contigo, tá? Não fiz um vídeo inteiro pra falar que a resposta aqui é depende. E eu gostaria de dar uma resposta definitiva, mas a verdade é que depende. E depende do quê? Depende de quando você está comparando do período temporal. E aqui eu vou te dar vários exemplos para chegar na minha conclusão ao final do vídeo, tá? Vou pegar o primeiro exemplo. Greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. No distante ano de 2018, parece que faz uma eternidade. Olha só o que aconteceu ali entre maio e junho, julho, bem esse período, tá? A linha cinza, a linha do Ibovespa, ela mostra que o Ibovespa sofreu muito mais do que a linha azul do IFIX de fundos imobiliários, né? Caiu muito mais, mas também na recuperação do restante do ano se recuperou muito mais rápido, né? Um zigue-zague muito maior, beleza? Agora olha para esse gráfico no ano de 2012, em que mesmo menos volátil, mesmo com menos zigue-zague, o IFIX, a linha em azul, teve um retorno muito melhor do que do Ibovespa no mesmo período. E isso que eu tô olhando no Brasil em prazos curtos, né? Um ano ali, um ano acolá. Agora dá uma olhada aqui nesse gráfico que está na tela agora. Ele compara o S&P 500 Total Return, né, que é o Ibovespa americano, eu falo rindo, né, porque na verdade o Ibovespa é o S&P 500 brasileiro. Compara o S&P 500 com o FTSE Narrates, né, que é um índice de rates, que é o mais perto de ser fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. E ele pega 12 anos. E nesses 12 anos, pode ver que um cai mais numa crise, outro sobe mais em determinado momento, mas o retorno total é muito similar dos dois. E no Japão, nesse gráfico aí, que você está vendo os índices de investimento em ações, índices de fundos imobiliários, a resposta é a mesma. Eles até são independentes em alguns períodos, mas no longo prazo o retorno foi muito parecido. Muda em períodos curtos, mas no longo prazo são duas classes que são vencedoras. Até olhando as nossas estratégias de investimentos acontece isso. Olha só, esse gráfico está na tela agora. A linha amarela é a linha que a gente chama de modelo Clube do Valor, que é 66% ações, dividido igualmente em ações brasileiras e norte-americanas, e 33% fundos imobiliários. E a linha azul é o que a gente chama de estratégia Bull Bear, que é a nossa estratégia de seleção de ações, que divide ações brasileiras e norte-americanas. E pode ver que o retorno de longo prazo foi muito parecido nas duas, embora, como eu já antecipei, o risco é menor na carteira com fundos imobiliários. Aliás, parênteses aqui, tá? Não é toda hora que eu falo isso, até porque não é toda hora que existe essa oportunidade aberta. Oportunidade de quê? De você aprender as nossas estratégias de seleção de ações, cursando aí o curso Descomplicando o Mercado de Ações, onde você vai aprender todo o passo a passo, todas as etapas do método dobrar, para você sair do zero e se tornar um investidor em ações com muita segurança nas decisões que você está tomando, com muita tranquilidade na hora de gerir sua carteira, tá? Vou deixar o link aqui em cima, combinado? Lembrando que as sessões elas fecham muito em breve, vão ficar muito tempo aí encerradas, porque é um curso que a gente segue em formato de turma, a gente vai acompanhando os alunos, é todo diferenciado, combinado? Aliás, galera, se já tiver encerrado as inscrições, a gente corta essa parte do vídeo, beleza? Bom, e nos últimos 10 anos como é que foi? Aí eu te convido para te dar uma olhada nessa tabela aí de retorno de diferentes classes de ativos, que não tem só ações brasileiras, não tem só fundos imobiliários, tem também ações norte-americanas, tem também dólar, tem também ouro, renda fixa, tem o diabo, tá? O Ibovespa rendeu mais do que o IFIX em 6 anos, 2009, 2014, 2016, 17, 18 e 2020. E os fundos imobiliários renderam mais do que o Ibovespa em 6 anos, 2010, 2011, 12, 13, 15 e 19. Porém, no acumulado da última década, dos anos de 2011 a 2020, o IFIX teria vencido com uma boa margem. Mas, de novo, tudo depende de quando você começa a investir e no longo prazo eu realmente acredito que a rentabilidade dos dois vai ser muito boa. Por isso, a grande resposta é a seguinte, tá? Não quebre a cabeça tentando descobrir o que mais vai render no próximo ano. Entenda que as duas classes são vencedoras para o longo prazo. Invista em ambos com uma boa estratégia. Use as vantagens dos dois a seu favor no longo prazo, que eu tenho certeza que você vai chegar muito longe, combinado? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos que querem investir melhor. E se você quer conhecer melhor o Descomplicando o Mercado de Ações, são poucos dias que está aberto, aperte aqui, combinado? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.